Olá a todos, aqui sou eu novamente com o nosso canal de tecnologia para falar de circuitos, componentes, configurações, técnicas e montagem e tudo mais que interessa àqueles que estão aprendendo eletrônica, que ensinam eletrônica, que já trabalham com eletrônica, mas desejam aprimorar os seus conhecimentos, enfim, para que aproveite um pouco daquela experiência que temos nos nossos longos anos de atividade nesse setor. Então, nós vamos falar hoje dos erros comuns de montagem, começando com coisas que vêm lá do tempo antigo, quando a gente ainda fazia montagem em pontes de terminais e em chassis, passando pelas montagens um pouco mais modernas, que são as montagens experimentais em matriz de contato, como essas, e, evidentemente, as montagens em placa de circuito impresso e novas tecnologias. Os erros acontecem. E às vezes não são erros por falta de conhecimento, são erros por distração, ou ainda porque a gente está um pouquinho apressado e esquece de observar um pequeno detalhe, ou ainda porque a gente não tem certos cuidados que são elementares. Então vamos analisar alguns erros comuns que ocorrem com montagens, e que eu vou dar como exemplo a montagem na ponte de terminais, porque é mais fácil de ilustrar, mas eles valem para todos os outros tipos de montagem que a gente realiza. Um dos primeiros e mais comuns erros que a gente encontra nas montagens de todos é a inversão do princípio do componente. Então nós temos, por exemplo, o nosso primeiro caso do diodo invertido. Vocês vejam que esse diodo ele tem lá um anelzinho que identifica a sua polaridade. Então, de acordo com o esquema daquilo que você está montando, ou eventualmente de um desenho, de um layout, você tem que observar. Isso já não acontece, por exemplo, com o resistor que está ao lado, que é um componente despolarizado. Para isso aí, você não tem que se preocupar em inverter ou não. Pode acontecer o mesmo com o resistor quando você faz a montagem numa matriz de contato, num projeto experimental. Você pode perfeitamente se distrair e inverter um diodo. Isso é muito comum, que a gente observe isso, e aí é lógico, o circuito não vai funcionar. Então, a gente tem que tomar cuidado com os componentes polarizados. Diodo Zener, o LED tem a sua polaridade. Ele tem normalmente um lado que tem um certo chanfrado, ou então um dos terminais é mais curto, indicando o lado negativo. Se você inverter, o LED não acende. E, eventualmente, se a tensão do circuito for um pouco mais alta, ele pode até sofrer dano. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Um segundo caso que é muito comum, que a gente encontra nas montagens, é o da inversão dos transistores. E aí você tem, na figura, no slide, dois tipos de transistores comuns que são montados erradamente. Vocês veem que eles têm duas posições. Então você tem que tomar cuidado se no layout, no desenho da montagem, a parte que tem o dissipador, no caso do transistor de potência, fica para baixo ou para cima. Porque se você inverter, você está invertendo os terminais do componente. O mesmo acontece com um transistor comum, como por exemplo um BC548, que a gente usa muito, um transistor de uso geral, como esse aqui da matriz de contato, que observem, ele tem um ladinho chato. Então você tem que observar o lado para o qual vai ficar esse lado chato. Vocês têm um exemplo na montagem em ponte, que ele pode ficar para cima ou para baixo. Eventualmente, você tem numa matriz de contato o lado certo para você encaixar o transistor. Se você inverter, ele não funciona. Nós, durante muitos anos, ensinamos os nossos alunos a montar esse pequeno transmissor de FM que tem lá um transistor. Esse transistor também tem o lado certo para você encaixar ele na placa. Se você inverter, o transmissor não funciona. Mais do que isso, dependendo do tipo de circuito, a inversão pode causar a queima do componente. Então, vocês têm que ter o cuidado de observar essas ligações na hora que vocês vão fazer. Vocês têm que olhar o lado que você vai encaixar o componente na matriz, vai encaixar o componente na placa de circuito impresso ou vai soldar ele numa ponte de terminais. Um outro caso que a gente encontra muito nas montagens erradas, né, nos erros, é você encaixar ou soldar o fio no lugar errado. Então você tem aqui um exemplo do slide de uma ligação errada de um componente numa ponte de terminais. Isso também ocorre na matriz de contato, em que você tem lá
um componente, um transistor, né? E de repente você tem que ligar na base dele um capacitor, como esse projetinho aqui que posteriormente a gente vai ensinar vocês a montar, né? Vocês têm o capacitor e tem o transistor. O capacitor nesse set projeto ele vai ligado à base do transistor. Se você se distrair, você enfia o terminal dele no ponto errado, que não vai na base, vai no coletor. É óbvio que o circuito não vai funcionar. Então, vocês vejam aí no exemplo do slide na ponte de terminais, o resistor, o R2, ele deve ser ligado à base do transistor. Então, olha só a montagem prática, a montagem certa, no meio, terminal do meio. Só que por distração, você solda ele na ponta. É óbvio, quando você terminar de montar o circuito, ele não vai funcionar. Um outro tipo de erro, finalmente, que também é muito comum, é de você deixar os terminais dos componentes encostarem um no outro. Isso aí é muito mais comum nas montagens em ponto de terminais, onde que a gente dá o exemplo aí, né? Em que os terminais não devem encostar um no outro nesse caso. E pode acontecer perfeitamente que numa numa matriz de contato, na hora que você encaixe os resistores, por distração, o terminal de um componente não deve encostar no outro e encosta. E aí você tem o que a gente chama de um curto-circuito. O circuito não vai funcionar. Então a gente tem que prestar muita atenção na hora que a gente faz uma montagem numa matriz de contato para que os componentes, os fios de ligação, nos locais em que eles não devem ter contato, eles não devem encostar uns nos outros. Nas placas de circuito impresso isso já é mais difícil de acontecer porque o componente fica encostado na placa. Mas pode perfeitamente ter um fio de conexão de um ponto a outro da placa, que se você fizer ele com um cabo descascado, um fio nu, ele pode eventualmente encostar onde não deve. Então esses são os principais cuidados que vocês têm que ter nas montagens que levam aos erros comuns. Primeiro, é você ter cuidado em observar a polaridade dos componentes polarizados. Isso é válido em placa de circuito impresso, em matriz de contato, em ponte de terminais ou qualquer outra técnica de montagem que você use. A segunda atenção que você deve ter é com componentes que têm posição certa para conectar, caso de transistores, por exemplo. Tem o lado para chato para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, deve ficar de acordo com aquele que você precisa para que os terminais certos fiquem lá no circuito. Né? Os circuitos integrados se enquadram, né? Ele também tem a posição certa para você encaixar ele na placa. Esse circuito integrado aqui, se ele for invertido, o circuito não funciona. Mais do que isso, o circuito integrado pode até queimar, né? Então você tem que ter o cuidado em observar isso. Finalmente, você também tem que observar se terminais de componentes não encostam um no outro onde não devem encostar. Certo? Numa montagem em matriz, em que a gente costuma deixar os fios longos, né, dos componentes, né? Isso é muito comum acontecer. O terminal do LED encosta no terminal do resistor, como acontece aqui, certo? E aí você tem um problema de um curto-circuito e aquela sua montagem experimental não funciona. Esses são os erros mais comuns que a gente encontra. Mas existem outros, como soldas frias, eventualmente. Você deixa a solda espalhar e ela coloca em curto uma trilha de uma placa com outra. Você usa componentes errados, quer dizer, você tem lá na sua caixinha um transistor NPN numa divisão, PNP na outra. O circuito exige um NPN, você vai na caixinha e pega um PNP. Resultado, não funciona. Circuito integrado também, eventualmente pede um, você tem lá na caixinha e confunde com outro. Encaixa lá no seu circuito, né, na sua matriz de contato, e ele não funciona. LEDs invertidos, né, que também a gente já falou nisso, né, que também podem não funcionar lá no circuito, porque você ligou, conectou ele errado. Vejam, então, uma boa prática. Confiram a sua montagem quando terminar. Confiram se você não cometeu um desses erros. Senão, você compromete o seu projeto e pode comprometer até a integridade dos componentes que você utilizou. Voltaremos oportunamente com novos vídeos sobre técnicas de montagem, dicas e coisas que interessam a todos que praticam a eletrônica. Assinem o nosso canal para serem informados quando novos vídeos saírem. Até mais!